E depois de lá segui viagem, perdi-me outra vez, porque eu estava a tentar voltar outra vez ao caminho, mas não estava a conseguir, porque o GPS não estava a funcionar bem, estava a acontecer qualquer coisa. Então acabei num corta-fogos, que estava todo enlameado por causa da tempestade, e eu já tinha lama até o joelho. Então andei 3 km com lama até o joelho a empurrar a bicicleta. Até que chego ao final da estrada e tenho um arame farpado à minha frente. Tive que voltar tudo para trás. Passar pelo rebanho outra vez. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O convidado de hoje é o José Ferreira, conhecido no Instagram como o Samurai das Sandálias. De sandálias. De sandálias. De sandálias. Procura Samurai de Sandálias. Mas é igual. O José já percorreu muitos caminhos a pé e em bicicleta, sempre com a filosofia muito própria, simplicidade, ligação à natureza e autenticidade. Desta vez lançou-se numa das rotas mais icónicas e desafiantes de Espanha, o caminho primitivo, de bicicleta. Uma travessia que junta história, espiritualidade e bastante dureza física, trilhos de montanha, subidas intermináveis, descidas técnicas e o convívio diário com outros peregrinos. Hoje vamos falar dessa viagem, do que é pedalar por um dos caminhos mais antigos até Santiago, das dificuldades e alegrias da estrada e do que se descobre quando se olha para o mundo a partir do selim. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias, aproveitem já, caso não tenham feito ainda, para subscrever o canal, ativar as notificações em todos os canais de podcast ou no YouTube. Olá, José. Olá. Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos a gravar aqui perto do Palácio de Queluz, que está aqui por trás. Porquê é que estamos neste local? Porque é perto da minha casa e eu não podia deixar o meu cão muito tempo sozinho, que é o meu Simba, que é o meu companheiro de viagem. Ele, de momento, só é o meu companheiro de viagem a pé, mas no próximo mês vai ser companheiro de bicicleta também. Ok, mas nunca experimentou. Nas Holandas já anda de bicicleta? Está a fazer uns treinos. Muito bem. Sim. Então, qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? Uma bicicleta, essa é boa. Então, é pedalar em casa dos meus avós. Foi lá que eu aprendi, foi com o meu avô e com as suas bicicletas da Segunda Guerra Mundial. São bicicletas super antigas e pesadas. E grandes, imagino que era. Sim, grandes. E ele também tinha algumas pasteleiras, que eram as que nós nos safávamos melhor. E eu lembro-me disso, que ele segurava na bicicleta e levava-nos um bocado até nós começarmos a ter confiança para conseguir pedalarmos por nós próprios. E passavas as férias, lembras de passar as férias de verão a andar de bicicleta lá perto sim, do avô, sim, constantemente. Era pela Nossa Senhora do Salto, não sei se conheces. Não, porque não, é uma zona lindíssima, perto da minha terra, é perto de Recarei. Recarei que fica? Paredes de Porto. Sim. E nós fartávamos de andar de bicicleta por lá, andava muito de moto com o meu avô também, que o meu avô, pronto, era um bocado responsável desse aspecto, que ele levava a mim e aos nossos primos em cima da moto, um ia no guiador e outro ia atrás, totalmente sem capacete. Mas pronto, é das primeiras memórias que eu tenho, tanto de moto como de bicicleta. É aí. Ok. Foi o teu avô que te ensinou a andar de bicicleta? Sim. Tu ias em paralelo às viagens. Qual é que é a primeira memória de viagens que te lembras? Eu só comecei a fazer viagens de bicicleta há relativamente pouco tempo. Sem ser de bicicleta, viagens normais, viagens sem ainda... Pedalar só por pedalar era na minha terra, era lá por Recarei. E era viagens de um dia, não era mais do que isso. Depois, com o Covid, e pronto, eu sei que foi com muita gente assim, que começaram a recuperar o desejo de pedalar de bicicleta durante a pandemia. Comigo foi igual. Eu estava fechado num apartamento já há imenso tempo, já estava cansado daquilo, e só pensava na minha bicicleta que eu tinha parada há 15 anos em casa dos meus pais. E eu um dia fui lá, no fim de semana, e peguei nela. Era uma Cirla, uma BTT, penso que do BT4, do BT6, muito pesada, aquilo pesa 20 e tal quilos sem nada. E comecei a fazer viagens de bicicleta aqui perto de Lisboa, tipo pelos caminhos de Santiago, mas aqueles que vão em direção a Fátima, e comecei a acampar. Pronto. E depois, passados uns tempos, comecei a esticar um pouco mais, a fazer o caminho português da costa, o caminho central, e entre outras viagens que agora já me começo a esquecer, que agora já preciso da ajuda do Instagram para me começar a lembrar. Mas foi isso.
E depois comecei a fazer praticamente todos os fins de semana, uma mini viagem, nem que seja aqui por Sintra ou o quê. Então foi o Covid, foi maravilhoso. E de facto é verdade, há muitos viajantes que começaram a viajar de bicicleta durante o Covid. Portanto foi uma boa... um bom resultado do Covid foi esse espírito, essa vontade de pedalar. A única coisa que não foi boa foi que, pá, durante 8 meses eu não tinha olfato, não tinha paladar e dava-me sempre uma dor de cabeça horrível quando pedalava. Mas como eu queria tanto estar fora a acampar, eu fazia na mesma. Até enfrentei com um amigo meu uma tempestade, que foi a tempestade de Ceará, que eu penso que foi para aí há 10 anos. E nós fomos de bicicleta do entroncamento até à Serra da Estrela, com um tempo horrível, sempre a chover, mas a chover torrencialmente e com ventos super fortes. Então começaste a viajar em Covid, os caminhos de Sintra, Sim. Fátima, e como é que era a logística? Ias à aventura, sabias que aquilo estava marcado? E à aventura, tipo, eu não sabia nada de mecânica de bicicletas, eu sabia o básico que aprendi com o meu avô quando era miúdo. Era o máximo que eu sabia. Com essa bicicleta, desculpa, com essa bicicleta não é esta. É a Cyril. A Cyril agora tem exposição em casa dos meus pais. Mas foi a bicicleta com a qual eu fiz mais viagens. Eu fartei-me de pedalar nela e era horrível. Pesadíssima? Pesadíssima. Eu ficava cheio de dores porque ela era um tamanho pequeno para mim. O material não era bom de nada, mesmo de nada. Pneus BTT muito largos, por isso todo o peso que eu punha ainda parecia muito mais peso. Mas mesmo assim eu estava sempre feliz a pedalar naquilo, sempre feliz. E depois, passados uns tempos, comecei a organizar viagens com os meus amigos, porque eles começaram a achar bué piada e eles, epá, podemos ir contigo? E eu, pronto. Eu começo a organizar, eu faço um plano e explico-lhes como é que é e pronto. E então só lhes explicava, tipo, onde é que íamos acampar, como é que íamos arranjar alimentação, onde é que íamos arranjar água e pronto. E eles já iam descontraídos a fazer as viagens comigo. E como é que tu planeias? Tu marcas tudo antes de ir, sabes onde é que vais ficar? Sim, sim. Sei mais ou menos os pontos de paragem, tipo, onde é que há comida, onde é que há água, que é o principal, e depois os sítios para acampar é conforme der. Porque há pessoas que às vezes têm ritmos mais lentos e nós não vamos a acelerar para chegar lá rápido. É tipo, é o ritmo mais lento. E onde der para acampar é onde nós vamos ficar. Às vezes é à beira da água, outras vezes é no meio de um eucaliptal, outras vezes é no meio de um edifício, é o que der. E porquê é que escolheste os caminhos de Santiago? Fizeste muitos caminhos de Santiago, não é? Porque os caminhos de Santiago era uma paixão. E nem antes de ter chegado a Lisboa. Era uma coisa que eu tinha na cabeça e não sei porquê. Mas ficou-me na cabeça em miúdo. Não, o cão. E eu fui-me esquecendo com o tempo. Só que depois cheguei a Lisboa e comecei a fazer muito voluntariado, que era outro dos meus desejos. E então, num dos voluntariados, que foi na comunidade Vida e Paz, conheci lá uma pessoa com quem me tornei grande amigo e ela estava sempre a fazer viagens incríveis, de caminhadas, e começou-me a falar, oh Zé, tu tens que fazer os caminhos de Santiago. E eu, mas porquê? Ela, olha, não gastas quase nada, tens a oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo e pronto, eu acho que tu vais adorar, que é a tua cara. E é uma coisa para ir à descoberta e pronto, é mesmo a tua cara. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pá. Continuei a fazer voluntariado com ela começou-me a puxar para algumas caminhadas aqui por Lisboa, eu comecei a conhecer mais gente ligada às caminhadas, e depois um dia eu decidi, não, vai ser este ano. E acho que foi em 2018, se não estou em erro. E eu fui, sem me preparar nada. Foi horrível, fiquei todo arrebentado. Qual caminho é que este foi qual? O português, o central. E fiquei... Desculpa, de bicicleta não, ou a pé. Fiquei cheio de bolhas, logo desde o primeiro dia, eu nem consegui pôr um pé no chão. Pronto, correu muito mal, tudo. Mas, mal fisicamente só? Fisicamente, mas cheguei ao fim e estava super feliz. E então, nesse mesmo ano, voltei a fazer outra vez. E aí já estava a organizar um grupo de amigos para ir fazer o caminho. O central também, o mesmo caminho? O mesmo caminho. E também foi uma experiência incrível. Depois, a partir daí, não consegui parar. Só houve um ano, eu penso que foi 2020, que não consegui por causa da pandemia. De resto fiz sempre. No mínimo 1 ou 2 e até houve um ano que fiz 3. E alternadas, não era? Ou a pé ou de bicicleta? Sim, depois a partir do Covid comecei a fazer de bicicleta também. Pronto, ia alternando. Então começaste até Covid, a bicicleta é mesmo só depois de Covid? Portanto, até Covid era sempre a pé, tudo a pé. Central, o que é que fizeste mais? O da Costa, o Primitivo
e o espiritual. Okay. Penso que não me está a faltar nenhum. E depois da pandemia começa a bicicleta. Sim. Qual é que é a diferença de fazer um caminho a pé ou fazer de bicicleta? Então, primeiro é que a pé tu tens muito mais oportunidades de ter experiências cómicas. Ok, uma boa definição. Sim, não que queria é ter tipo, escolhido essa. Tens a oportunidade de conhecer muito mais pessoas, tens a oportunidade de prestar atenção tipo, a animais que te aparecem no meio da erva, Sim. que de bicicleta provavelmente não terias a oportunidade. Se tens a oportunidade de tipo, teres um problema qualquer banal nos pés ou quê, e vai aparecer alguém que te vai dizer para te sentares ali no muro assim do nada para te fazer uma massagem ou quê. Isso já me aconteceu. Já me aconteceu tipo as pessoas pararem para me darem água. É incrível. Mas de bicicleta também acontecem coisas do género. Só que não é na mesma proporção. De bicicleta tu passas mais tempo sozinho. É muito mais comum isso do que a pé. A pé as pessoas vão aparecendo. E se tu estiveres disponível para isso, porque há pessoas que não estão e pronto, e estão sempre a andar e parece que é tipo, o objetivo é só chegar ao sítio. Mas se não estiveres nessa, tu vais encontrar pessoas que te vão partilhar histórias de vida, que vão partilhar um pouco da comida delas, que até te vão pagar, se calhar, o alojamento, que a mim já me aconteceu, que eu não tinha dinheiro, porque já estava há 3 dias sem conseguir levantar dinheiro, porque não existia sítio onde levantar. E pronto, isso é incrível. É tipo, tu sais sem plano e as soluções aparecem sempre. Mas e o ritmo, e o que é que sentes em termos de, é mesmo diferente? Ou o que é que tu sentes diferente no final de uma viagem, de um caminho de bicicleta versus um caminho a pé? O que é que tu sentes no teu interior? O que é que sai? Que memórias é que serão mais intensas ou menos intensas? Estou aqui a demorar de fazer a pergunta. De bicicleta tem diversas coisas interessantes, que é o sentir o vento na cara, o poderes descer tipo uma encosta toda de pedra, que provavelmente a pé até seria mais complicado, mas de bicicleta, se tu fores confiante, tu fazes aquilo na boa e é uma experiência incrível, sentes mesmo que a adrenalina começa ali a bater ao máximo. E a pé não tens essa experiência. Pronto. Para mim é isso. É de bicicleta, é sentir o vento na cara, é sentir a chuva a bater, é ter pequenos problemas, pronto, que já me aconteceu várias vezes, arrebentar uma corrente e também aparecer alguém para me ajudar no meio do percurso. É tipo sentir que eu tenho ali tudo comigo mesmo, tipo a tenda, a comida, e que sou autossuficiente nessas viagens. Tipo, se eu quiser ficar a dormir junto a um lago ou junto a um rio, eu consigo. Okay. Não preciso planear nada. E a pé, não consegues fazer isso também? O estar autossuficiente? Consigo. Um bocadinho mais de peso, não é? De carga? Consigo, mas é mais complicado. Porque, por exemplo, se eu for sem plano para uma a pé, a comida pode-me acabar, o dinheiro pode-me acabar. E se isso acontecer, e se eu estiver no meio do nada, pode ser complicado. E isso já me aconteceu. Que por acaso apareceu também uma pessoa e safou-me. Mas pode não acontecer e pronto, e ficar numa situação complicada. De bicicleta, tu consegues sempre planear por excesso. Certo. E então tens sempre o suficiente para mais do que 3 dias, se quiseres. Ok. Então safas-te. Bem, porque acho que és o nosso primeiro entrevistado. Esta dualidade, não há muitas... Em geral, uma pessoa especializa-se ou na bicicleta ou na caminhada. Sim. E fazer estas duas é uma dualidade engraçada de... E tipo, ir de bicicleta agora também posso levar o meu cão, que é a próxima experiência. E eu acho que vai ser interessante, levar a tenda, levar tudo e ainda levar mais o Simba. Muito bem. Então vamos lá pegar no caminho de Santiago. De Santiago, o primitivo, o caminho primitivo. Então como é que surgiu a ideia de fazeres um caminho primitivo? Uma vez que tu já tinhas feito primeiro a pé e depois quiseste fazer de bicicleta. Sim, sim. Então, primeiro, a pé, eu tinha acabado uma relação e queria fazê-lo a pé porque precisava desanuviar um bocado a cabeça e queria fazer uma coisa que eu via pelos vídeos no YouTube, que era espetacular mesmo. Era um caminho que eu podia passar vários dias sem ver ninguém e podia estar totalmente sozinho com os meus pensamentos.
Depois, de bicicleta, era porque eu tinha gostado tanto daquela experiência que quis fazer agora no meu novo meio de locomoção das últimas viagens. Que é uma nova, fizeste um Sim. upgrade. Sim, que é esta Giant. Primeiro era a Cirla, depois passei para a Giant, e a Giant eu construí um mês antes da viagem. Ok. E porquê? Porque eu tive um acidente, mesmo parvo, eu levei com as portas de uma estação da CP e caí de costas e desmaiei. Apaguei mesmo. E quando me levantei não me conseguia mexer. Ou melhor, mexia-me, mas era arrastar os pés. Porquê? Porque lesionei o cóccix. E eu não acredito que isto aconteceu. Mas pronto, eu pensei, não, isto é uma oportunidade. Vou aproveitar para construir a bicicleta que eu preciso para fazer esta viagem. E então dediquei-me durante um mês a construí-la. O quadro foi-me oferecido por um amigo meu, que está ligado também às bicicletas e às ciclooficinas. E depois tudo o resto foi de outras ciclooficinas, tipo ciclooficina de Almada, dos Anjos, e mais umas peças que eu tive que comprar mesmo no LX, que já tinham sido usadas. Tipo o guiador, penso que era de uma senhora que já tinha feito viagens pela América Latina, de bicicleta. E ela vendeu-me pelo LX. E pronto, eu durante o mês foquei-me só nisto, mesmo lesionado, e a acreditar que ia recuperar para fazer a viagem, porque eu pronto, já tinha planeado que ia fazer e ia fazer. Então ao final do mês eu senti que tinha as condições mínimas e fui. O objetivo inicial era fazer o caminho primitivo ao contrário, a começar por Valença do Minho, ir até Santiago, e depois O primitivo de Valença ou de... Porque eu fiz ao contrário, de bicicleta. Para Santiago e Então, partindo de cá, do sul. Sim. Então comecei de Valença do Minho até Santiago e depois de Santiago apanhei o caminho primitivo, mas sempre ao contrário, Ok. até Oviedo. E a ideia inicial era continuar até a Itália, Ok. porque eu queria visitar um amigo meu. Só que como eu não tinha condições, porque ainda estava meio lesionado, então tive que começar a pensar, se calhar vou ter que reduzir a viagem. Então a ideia era ir até à fronteira de Espanha. E se calhar até encontrar-me com a minha amiga Lia, porque ela ia fazer só Miedo e ia coincidir com a altura que eu ia chegar ao Oviedo. Então nós pensámos, se calhar isto vai dar para unir duas viagens. Então acabou por não dar. Porque eu apanhei uma tempestade tão grande que acabei por me atrasar 2 ou 3 dias e então ali, entretanto, já tinha ido para a montanha e eu já não a conseguia apanhar. E pronto. Então, mas saíste, acabaste por sair então de Ponte Lima para Não, Valença do Minho. Valença. Sim. De Valença até Santiago e de Santiago em direção ao Oviedo. Sim, Tu sempre ao fizeste contrário. tudo sempre ao contrário, portanto tiveste umas subidazinhas pelo caminho. Várias subidas. Porque o primitivo é assim, é sempre a subir e a Carrossel. descer. Sim. E é tipo, Valença do Minho, estás praticamente ao nível do mar e no ponto mais alto do primitivo acho que estás quase a 1200. Por isso, tive que subir isso tudo. Fazê-lo ao contrário tem a vantagem, cruzas-te com as poucas pessoas que existem, cruzas com eles todos. Porque vais em sentido contrário. Então, eu cruzo-me com muita gente, mas só os vejo uma vez. Só às vezes uma vez, sim, não há continuação. Não é como quando fiz a pé, que eu cruzava-me com uma pessoa, deixava de haver durante uns dias e depois de encontrava passado 5 ou 6 dias. Aqui não, aqui eu estava praticamente sempre sozinho. Mas E tu é que trazias novidades, porque eles é que queriam saber o que é acontecia à frente, tu é que sabias o que é que havia à frente para lhes dizer quando eles perguntavam. Eu já sabia tudo. Sim. Então, pronto, os primeiros dias foram espetaculares, até Santiago. O tempo estava impecável, um sol do caraças mesmo. Estava a pedalar super bem, até o bom dia que fiz para aí 120 km. Em que altura do ano, desculpa, é que fizeste? Olha, agora é que me lixaste, eu já não me lembro. Estava frio não, espera. Ou era verão, ou era eu inverno? Eu lesionei-me para aí em junho, por isso deve ter sido então. para aí em julho, penso eu. Estava quentinho. Sim. E estava quentinho, mas estava quentinho só até Santiago. Ok. Depois de Santiago veio uma tempestade e foi os dias todos da viagem sempre a chover. Chover e vento. E nevoeiro. Havia dias que eu não via nada à minha frente. Ok. Foi durinho. Mas pronto, pá. E o que é que gostaste? Porque eu também conheço, já fiz o caminho também, fiz ao contrário.
Portanto, a memória que eu tenho das subidas e não coincidem com as tuas, porque são as minhas, são as nossas descidas. Yeah. O que é que tu... E fazer ao contrário também deve ser, porque a memória que eu tenho é que o Caminho de Santiago em Oviedo é lindíssimo, começa no meio das montanhas, tu acabaste, tens essa no fim, vais ter esse é o bónus final, não é? Sim. Mas... E o deserto, não? E o deserto de pessoas, aquilo não tem quase ninguém. Não tem... Ainda é para mais que uma tempestade em cima. Eu não encontrei quase ninguém. Acabei só por estar com 3 pessoas, se não estou em erro, em 2 dias. Porquê? Porque eu acabei a fazer aquela parte de Polla d'Allande 2 vezes. Porquê? Porque aquilo tem 2 percursos e eu quis fazer os 2. Já tinhas-te enganado. Não, enganei-me. Mas eu digo que eu quis fazer os 2. Não toco mais. Porque é que eu me enganei? Porque eu estava a fazer ao contrário e estava um nevoeiro gigante, então eu não conseguia ver nada quando estava lá no topo. Pá, estava muito mau tempo, eu quase que não me segurava em cima da bicicleta e não conseguia ver as marcações, porque não dá para ver mesmo. Então acabei por tomar o segundo percurso, aquele que eu não conhecia. Okay. Que é só cascalho até lá abaixo. E foi complicado, foi muito complicado porque, pronto, era isso. Pouca visibilidade, o vento muito forte sempre a tentar me deitar ao chão, a chover imenso. Ias acampando ou ias ficar aí não, aí eu acabei a ficar num albergue, que é um albergue espetacular que eu adoro ficar, que é um privado. Onde é que é? Qual é que é? Agora não. Deves ter, não temos não, eu tenho no Instagram. E se calhar, a Casa Pascoal. Okay. Agora, o nome da terra que eu não me estou a lembrar agora. E que é incrível, é um albergue daqueles por doação, que tu sentes-te mesmo em casa, não tem nada a ver com um albergue em que tu pagas para aí 20 ou 30 euros e aquilo é quase um hotel. Mas eu acho que no Caminho Primitivo há vários desses que eu também fiquei num ou outro, onde também é doação e o conceito é giro, tu entras mesmo na casa das pessoas e jantas o que houver, não é? Há outro que tu deves ter passado quase certeza, que é dos mais conhecidos e que também é do género do Pascoal, que é o de Bodenaia. Não sei se é esse. Que é todo em madeira por dentro, a comida... Não era tão estético, não era assim tão estético, o que me estou a lembrar. Mas é madeira... que passa assim como uma casa mesmo. Só que é incrível, porque é todo em madeira, depois tem montes de fotos de peregrinos, bandeiras de todo lado... Ok, acho que não foi. Mas ou seja, e como é que eram os dias? Se estava sempre a pedalar, sofrer, chuva. Sim. E tipo, se conseguisse chegar ao albergue, ficava no albergue, se não conseguisse, ficava numa tenda, acampava no sítio que desse. Ok. Yeah. E foram vários dias? Ou sim, passou... se não estou em erro, foram, penso, 15 a 17 dias. A pedalar? Sim, sim. Foi Valença até Santiago até Oviedo. Acabou a ser, 600 km, porque houve, 2 ou 3 dias que o tempo estava tão mau que eu acabei-me a perder. Acabei a subir montanhas que não era para subir. E eu tenho uma história engraçada. Eu subi uma montanha toda e aquilo não me estava a aparecer nada ao caminho, mas eu estava a adorar, então continuei. E era só terra batida e cascalho. E de repente, parecem-me 2 cães gigantes, com pregos assim ao pescoço, e começam a vir a ladrar para mim. E eu, olha, o que é que eu vou fazer? É que eu estou aqui sozinho, não há ninguém. Então parei, eles pararam também e ficaram a olhar para mim. E eu comecei a chamar por alguém, a ver se alguém aparecia. Passado um bocado aparece uma carrinha. E vem uma carrinha e era a carrinha de um pastor. E ele, eu estou aqui com um grupo de, acho que era de 500 vacas e mais não sei quantas ovelhas. E ele disse, tu precisas passar? E eu queria passar, mas assim não consigo com todos os cães. E ele, não te preocupes, vens comigo a acompanhar o carro que eles não te fazem nada. Mas não olhes para eles nem tentes tocar em nenhum dos animais. E eu, tá bem. E então ele acompanhou-me ao longo do trajeto todo até ultrapassar o rebanho, o rebanho dele. E pronto, e depois de lá segui viagem, perdi-me outra vez, porque eu estava a tentar voltar outra vez ao caminho, mas não estava a conseguir, porque o GPS não estava a funcionar bem, estava a acontecer qualquer coisa. Então acabei num corta-fogos, que estava todo enlameado por causa da tempestade, e eu já tinha lama até o joelho. Então andei 3 km com lama até o joelho a empurrar a bicicleta.
Até que chego ao final da estrada e tem um arame farpado à minha frente. Tive que voltar tudo para trás. Passar pelo rebanho outra vez? Ou não? Não, não. Depois descobri que havia outra estrada de terra batida e depois lá apanhei uma estrada e pronto, já consegui voltar ao caminho original. Mas perdi um dia inteiro naquilo. O que é que passa pela cabeça nesses momentos de dificuldade? Isto é espetacular ou... Não, é espetacular. Eu só me rio com isso. Já estava a ficar exausto, mas só pensava, pá, os meus amigos vão se fartar de rir quando eu lhes contar isto. E ele, é mesmo a tua cara, aconteceu isso, eu, yeah. Passa-se, não é? E depois, no fim, depois fica para a memória. Sim. Acho que nunca me vou esquecer disso, sinceramente. E as pessoas, tu conseguiste ter algum contacto com pessoas locais, com alguma... Aí foi nos albergues, principalmente esses de doação, porque já os conheço e gosto mesmo deles. E gosto de lá voltar sempre que posso. E depois com alguns peregrinos, que por acaso voltei a reencontrar passado um dia ou dois. Tive a sorte de reencontrar. Ok. Mesmo no sentido contrário? Porque eu como fiz aquele trajeto outra vez, estás a perceber? Ou melhor, fiz a opção B de Polha da Alhanda, voltei a reencontrá-los. E isso foi giro. E nos acompanhámos durante uns quilómetros. Yeah. Ok. Então, o que mais imprevistos é que tiveste, além deste de dar 2 voltas pelo mesmo sítio? Em Polha da Alhanda tive um problema com a corrente. Esta é a parte do desviador dianteiro. Partiu? Não partiu, mas... não foi o dianteiro, foi o traseiro. Ele bloqueou, aqui por causa de uma pecinha que tem aqui, que se entortou para dentro. Sim. E deixou-me deixar correr a corrente. Sim. E eu estava ali no meio do nada e não tinha nada para puxar o ferro outra vez para o sítio. E então eu ando uns metros para a frente e descobri uma casa. Era a única casa que existia ali. E eu vou lá a correr, bate à porta, e um senhor apareceu e eu pedi-lhe para me ajudar. Então ele arranjou-me um ferrinho que eu trago sempre comigo, nas viagens, e que me deu para desentrotar isto e pronto, consegui continuar até à próxima terra. Outra coisa que me aconteceu também aí foi, eu levava o meu drone, lancei o drone com a tempestade e ele espetou-se contra uma árvore e partiu-se todo. Teve arranjo ou não? Teve arranjo, já estava dentro do lado do seguro e pronto. Mas na altura fiquei pior que estragado quando vi aquilo. E quando estás no meio da tempestade, como é que tu te sentes perante a natureza? Sentes aquele esmagamento de sou tão pequeno comparado com isto tudo? Sim. Eu gosto muitas das vezes de parar e ficar lá só a apreciar. Às vezes até uma tempestade e fico lá a apreciar, a levar com a chuva na cara. É a minha cena. E tipo, na montanha, lá em Polha da Alhanda, eu também me parei para fazer café para os peregrinos. E estava um tempo de caca mesmo. Mas houve ali um momentinho de sol, então eu parei e comecei a fazer café. E depois lá, entretanto, os meus amigos que eu tinha conhecido no albergue, no dia anterior, passaram por mim e estivemos lá a tomar café. E foi um momento bué giro. É isso. E o que é que em ti, nestes anos que levas já aí de tantos caminhos feitos, o que é que vai mudando, o que é que tu vais ganhando com estas viagens, com estes caminhos? Eu acho que é mais a capacidade de desenrascanço. Porque eu agora, tipo, tenho uma avaria e já sei resolver. Já resolvi um problema nos travões, que não eram estes, eram uns cantilever muito maus, que praticamente não travavam. Que o cabo saiu, porquê? Porque o parafuso que tinha a segurar o cabo rebentou e eu não tinha outro parafuso para aquilo. Então resolvi o problema com fita cola preta e uma presilha do IKEA. E aguentou o resto dos dias. A travar mal, mas aguentou. MacGyver, ou estás a falar eu cada vez fico mais MacGyver. Então trago sempre comigo presilhas, fita cola preta, às vezes molas, e isso ajuda-me sempre. Ou montar cordas para estender roupa. É incrível. E eu acho que é das maiores capacidades que viagens de bicicleta nos dá. Que é tipo, saberes o que fazer quando não tens praticamente nada. Porque parece que não tens nada, mas tens tudo. Sim. É incrível. Estás sempre pronto. Sim. E a chuva, voltando aqui ao caminho, a chuva acompanhou-te sempre.
Ou deixaste de ter em algum momento... Não. Ou Depois, seja, chegas... Não. Depois de Santiago, Estava com a esperança que houvesse... foram 300 e tal quilómetros, ou chuva. 400, de chuva sempre. Chuva e nevoeiro. Então, quando chegas aos picos da Europa, a chegar a Oviedo, não tens a noção, não consegues ver toda aquela magnitude das montanhas. Consegui em algumas partes, porque as nuvens estavam abaixo. Certo. Eu até tenho alguns vídeos disso, que era incrível. Eu chegar lá, subir acima das nuvens e fico uma vista espetacular, quando só vinha a sofrer até ali. Depois os olhos ficavam Não, regalados. era incrível. Chegavas lá e estava sol. E tu ficavas lá sentado, assim, a apreciar, a comer um pão, e parecia-te a melhor coisa da vida, a conversar com um peregrino, que por acaso também estava lá sentado a recuperar um bocado. E pronto, e logo a seguir vais outra vez para a tempestade e começas a descer. Depois passa rápido, que é o problema, não é? É muito tempo a subir para ver, depois a seguir é logo. Mas nós é que definimos o tempo que passamos lá em cima. Certo. Nada me obriga a continuar, eu podia acampar ali. E és de ficar o dia todo a pedalar, ou pedalas, vês um sítio de repente te agrada, ou estás farto e paras logo, ou não, fazes o dia todo? É isso, às vezes ficava o dia todo a pedalar, porque estava a sentir que, pronto, estava com vontade de o fazer. Outras vezes não, outras vezes tipo, só me apetecia fazer 20 ou 30 km, 20 acho que não, mas tipo 30, 35 km e eu ficava por aí, porque sentia-me satisfeito. O que é que mudou na tua percepção do tempo e da geografia com viajar de bicicleta? Sim, então, de antes, como eu só fazia caminhadas, eu precisava de 5 dias para fazer 100 e tal quilómetros. Ou se calhar, quer dizer, alguma vez até fiz em 3, uma distância do género. Mas não é o ideal, porque tu acabas a acelerar demasiado, acabas a sofrer demasiado. Sim. Pronto. E de bicicleta eu aprendi que em 5 dias eu posso correr muito mais distâncias, mas ainda a uma velocidade muito humana. Porque eu ainda consigo prestar atenção a imensas coisas relacionadas com a natureza, consigo ter encontros com pessoas, parar num sítio que me apetece parar, porque consigo visualizá-lo a uma velocidade humana ainda, ao contrário de viajar de carro ou viajar de moto. Uma pessoa passa tão rápido que acaba a ficar apenas com uma percepção geral do que é que está a ver e do que é que está a sentir. E de bicicleta não, de bicicleta é como se estivesse a caminhar, mas a caminhar a uma velocidade muito superior. E já sentiste que o tempo passa de forma diferente quando se anda de bicicleta? E é mais rápido ou é mais devagar? Depende. Eu acho que depende. Depende de como é que está a correr o dia. Se estás a ter muitos perrengues, se estás a ter muitos problemas na bicicleta, se calhar parece que o dia não acaba. Mas se estás a ter problemas e ao mesmo tempo também estão a aparecer as soluções, seja através de ti, seja através de outras pessoas que te aparecem no caminho, eu estou a dizer no caminho de Santiago ou numa viagem qualquer de bicicleta. O tempo não flui da mesma forma. Por isso é relativo. Não te consigo responder bem a isso. Está respondido. Depende. Olha, uma coisa que eu achei piada é que encontros. Recordas-te de algum encontro ias de bicicleta e de repente encontras-te alguém que te faz mudar o destino para onde ias ou a rota para onde ias? Então, no caminho primitivo, tive um encontro com um americano da Califórnia que estava caído lá no meio de uma montanha, no meio do nada, aquilo não havia casa nenhuma próxima. E ele estava caído debaixo de uma árvore, a única árvore que tinha ali, e estava um calor horrível. Estava meio de tempestade, mas naquele momento estava calor. E eu, queres ver que o homem desmaiou ou aconteceu qualquer coisa? E fui lá ver. E afinal não, ele simplesmente só estava a descansar. E ele começa-me a perguntar o que é que eu estou a fazer aquilo de bicicleta, ainda por cima ao contrário. E eu disse sim, porque não? E ele depois perguntou-me se eu queria ir comer lá a um sítio próximo. Porque pelos vistos havia ali um oásis que eu não conhecia. Que era uma casa que estava de certa forma embutida na montanha, estava meio escondida, e que era uma espécie de alojamento local com um restaurante. Mas passava despercebido, ninguém sabia que aquilo existia. E ele tinha estado lá umas horas antes. Então ele levou-me lá
e até me ofereceu o almoço. E comemos pizza, acho que foi pizza, mas a pizza era muito boa, era daquelas pizzas de forno de lenha. E pronto, estivemos ali à conversa sobre a vida e sobre o porquê estávamos a fazer o caminho e foi incrível. Este foi um daqueles momentos, mas ao longo destes anos todos já aconteceram vários do género. Já me aconteceu outro também no caminho português, que eu ia com a bicicleta anterior, não era esta, era com a Cirla, e que eu já estava há horas a pedalar num sítio que era fora do caminho. E eu já achava que estava perdido. Queres ver como me enganei e nunca mais vou chegar ao sítio? E já estava cheio de dor, já não aguentava mais. Acho que já ia para aí com 100 km acumulados. Com aquela bicicleta da Cirla é mesmo muito, e com tenda e tudo atrás. E de repente apareceu um senhor de bicicleta, que se chamava Angel, e ele perguntou se eu estava bem. E eu, mais ou menos, eu já quase que não consigo olhar para a frente, de tantas dores que eu estou a sentir neste momento. E ele disse, para onde é que vais? Eu, vou ali para Padrão. E ele, então eu acompanho-te até lá. E ainda faltavam imensos quilómetros até lá. Então ele acompanhou-me e foi o tempo todo a falar comigo, que era para me manter consciente. Porque eu já estava num estado que eu, pá, à mínima pedra que se meta debaixo da roda, eu acho que é para o lado. Que eu já estava nesse estado. Estava todo queimado e tudo. E ele acompanhou-me até Padrón, deixou-me lá junto ao albergue e seguiu a vida dele. E voltou para trás, tudo. Porque onde eu o apanhei era próximo da casa dele. E isso foi outro dos momentos incríveis que me apareceram em viagem. Conversas marcantes, que às vezes também acontecem com viajantes. Houve uma que, por acaso, ficou-me bastante na cabeça, mas não sei se posso partilhar. Porque é uma conversa... não é minha. É uma conversa muito íntima de outra viajante e que eu lembro que pronto, só nos vinham as lágrimas aos olhos dela partilhar aquilo connosco. Deixem-me ver se me lembro de outra. Assim é difícil, por acaso não estava à espera dessa pergunta. Mas essa é que me vem logo à cabeça, que foi das que me ficou mais na memória. Mas pronto, posso contar de outra pessoa, porque acho que essa não tem tanto problema. Que foi uma viajante que eu conheci que estava com dilemas em relação à sua situação profissional. Porquê? Porque ela ia herdar uma cadeia de talhos. Mas não era cá em Portugal, era de outro país e era uma coisa gigantesca mesmo. E ela tinha 20 e poucos anos. E era a única pessoa da família que podia carregar aquele peso. E que queria, de certa forma, carregar aquele peso. Porque ela não pensava no negócio. Ela não era pelo negócio da carne, isso não lhe dizia nada. Era pelas famílias que estavam associadas ao negócio da carne. Todos os produtores que produziam aquela carne para aquela empresa há décadas. E então ela não os queria deixar desamparados. E ao mesmo tempo, ela tinha 20 e poucos anos, ela pensava, eu devia estar a divertir-me, mas eu só consigo pensar que eu tenho que assumir as rédeas daquela empresa. E pronto, e acho que depois do caminho, ela depois de tanto desabafar essas questões connosco e nós desabafarmos as nossas com ela foi muito mais forte para casa. E eu acho que ela foi para casa uma líder muito mais completa. Ela já era, só que eu acho que ela não tinha consciência que já era uma líder com 20 e poucos anos. E hoje em dia acho que ela está feliz. E está feliz o que está a fazer. Olha, se a tua bicicleta fosse para um museu, que histórias é que gostavas que contassem sobre a bicicleta? Eu gostava que esta bicicleta atravessasse a Europa toda, que atravessasse o Anti-Atlas, que era para ter feito este ano com a Lia. Só que, como comecei a trabalhar na Landscape, a fazer o Peru, não consegui ir, que foi uma coisa que me chateou imenso. Porque quando a Lia me disse, ela disse, não queres ir fazer o Anti-Atlas comigo? Eu quero, porque eu queria fazer Marrocos este ano. Mas acho que não vou conseguir porque vou fazer o Peru agora com a Landscape, nessas datas. E pronto, era essa história que eu queria para ela. Era atravessar a Europa toda, era fazer o Anti-Atlas e, se possível, chegar à Ásia, um dia destes. Era isso que eu queria para ela. Porque esta bicicleta é mesmo muito especial para mim, por ter sido uma bicicleta que uniu os esforços de ciclo-oficinas, que também
passou ali por um período em que eu estava a atravessar mudança de casa, em que eu perdi a minha casa, em que eu me separei. Aconteceram imensas coisas que me podiam ter desestabilizado, mas pelo contrário, foi a motivar-me para fazer coisas novas. Isto que é o que está a acontecer. Por exemplo, o trabalho que estou a fazer no Peru, provavelmente não estaria a fazer se todas essas coisas não tivessem acontecido. Foi isso que me impeliu a aventurar-me ainda mais um pouco, porque eu já sentia que estava a estagnar no meu nível de aventura. Isto já não me está a motivar tanto como me motivava há uns anos atrás. Agora preciso de mais algo. Mas eu não sabia o que era, porque nem não conhecia. E agora eu sei. É este tipo de aventuras que me estou a fazer no Peru, que me expõe a muita adrenalina constante. E que, pronto, eu acho que é o próximo passo. E a seguir, penso que será as aventuras com esta bicicleta, que é prolongar ainda mais as viagens. Okay. Que é o que eu desejo. Que é tipo, em vez de ser um mês, é daqui a pouco estar a fazer 3 meses, 6 meses, talvez mais. Vamos ver. Muito bem. Ok, mais algum projeto queiras destacar, além da bicicleta? Okay. Eu gostava de voltar a um projeto que eu deixei em stand-by, que foi a ilustração científica, que eu andava a investir imenso tempo naquilo. Só com estes problemas que eu te estava a dizer, com o perder a casa, com o ter que arranjar soluções para conseguir pagar uma nova casa e também para poder aventurar-me mais um pouco, eu tive que parar. Mas gostava de voltar, porque é outra parte da minha vida. É a parte artística, é a parte também do ativismo e isso agora está assim meio em stand-by. Só estou pelas ciclo-oficinas para já. Muito bem. Olha, aqui em jeito de conclusão, umas perguntinhas que fazemos sempre aqui aos nossos convidados, que é uma delas é: o que é que tu levas sempre numa bicicleta? O que é que eu levo sempre? Boa disposição. Boa disposição. Eu acho que é o que eu levo mais, é boa disposição e sempre a alegria, seja para um dia que está um sol espetacular, seja para está a trovejar o dia todo e a chover torrencialmente. Eu vou encarar sempre da mesma forma. Aliás, às vezes até encaro com um espírito mais de alegria, uma tempestade com um dia de sol. Então, o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? É um dia que eu posso presenciar várias coisas, tipo a neblina da manhã, gelo entre as folhas, vento na cara, sol, momentos em que eu já estou a enregelar e de repente começa a aquecer com o sol, começa a aparecer por entre as nuvens. É esses pequenos presentes que a natureza me vai dando. Isso é o que eu gosto mais de presenciar ao longo de uma viagem de bicicleta. E depois é as histórias que me aparecem, tal como agora apareceu aqui o Chico Rosa, são pessoas desse género, que me aparecem, que me dão um pão, que me dão uma ferramenta, ou que simplesmente só vão ali perguntar se eu estou bem ou querem meter conversa. E às vezes é isso, eu sento-me ali, num sítio só para comer qualquer coisa, alguém senta-se ao meu lado e começa-me a contar a vida. Isto é o dia-a-dia, seja a pé ou seja de bicicleta. E se pudesses voltar para um dia de uma das muitas viagens de bicicleta que fizeste, qual é o dia que voltavas? Isso é muito complicado, não sei. É aquele momento do caminho primitivo em que eu vou a subir, sempre com tempestade, e subo acima e de repente fico com as nuvens cá em baixo e estou com um sol perfeito. Esse foi dos melhores momentos que eu já tive de bicicleta. Foi chegar ali acima e de repente estou outra vez a levar com o sol, a sentir-me a rejuvenescer, porque eu já vinha ali tipo todo travado, e ter aquele momento de paz, de estar ali só a refletir no dia que estava a decorrer, no porquê de estar ali, no que é que queria fazer a partir dali e estar a presenciar aquele momento. É isso, é estar no momento. Para mim é isso. E qual é que é a próxima viagem? Já está planeada? Não, para já não. Ainda não tenho nenhuma viagem definida, nem de trabalho, nem de vontade própria. Mas tem que incluir o cão. Já tens estás a treinar. Pois, desculpa, não, tens razão. Voltando ao início. Então, voltando atrás. Tenho agora uma viagem, mas é uma pequena viagem, que é a minha primeira viagem de teste com o Simba,
que é agora em outubro, que vamos fazer o caminho de Santiago. Primeiro, vamos fazer a pé, vamos de Valença do Minho até Santiago. Pronto, são 120 km por volta disso. E como é que o levas? Vai andar? Ele vai andar aí. Porquê? Porque eu vou com um grupo de amigos, que é a nossa caminhada anual, que é para juntar toda a gente. E depois, de Santiago para Portugal, vou voltar de bicicleta com ele. Ok. Então, a bicicleta vai à mão comigo, a viagem toda, com tenda, com tudo. E com a ração dele. E depois vamos voltar tudo para trás. Mas à velocidade que ele conseguir. Não é a velocidade que eu quero. Por isso, se tiver que ser 15 km por dia, vai ser isso. Ok. Yeah. Ok? Muito obrigado, José, pela tua partilha. Foi muito bom. Gostei muito, foi umas histórias muito giras para partilhar. Já sabem, leiam a descrição do episódio com todas as informações. Para quem quiser fazer esta viagem ou se inspirar nela, pode fazer também no sentido contrário, apesar da viagem ser no sentido. Já sabem, se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal nas várias plataformas de podcasts e no YouTube. Ativem as notificações para saberem quando saem novos episódios. Deem a classificação. Façam os vossos comentários. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até o próximo episódio e boas pedaladas. Obrigadão. Obrigado. Zé, pá, foi muito fixe. Pá,